Dizem que o proibido sempre tem um sabor diferente, e não exatamente porque queremos quebrar regras, mas porque, às vezes, sem querer, a vida te cruza com alguém que você não deveria desejar, mas que você também não pode ignorar. Uma mulher que, segundo a sociedade, já pertence a outro homem, que em teoria é feliz com seu parceiro, mas quando ela olha para você, quando ela fala com você, quando ela fica em silêncio, ela parece estar lhe dizendo outra coisa. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente está exatamente nessa situação. Há uma mulher casada em sua vida que não consegue tirar você da cabeça. Talvez seja seu colega de trabalho, talvez um amigo de longa data, ou apenas alguém que de repente apareceu no seu caminho e transformou tudo. Mas além do que você sente, há sinais que ela mesma está lhe mostrando. Sinais que você não deve ignorar. Sinais que dizem mais que quaisquer palavras. E é aqui que você tem que abrir bem os olhos, porque nem todo olhar significa a mesma coisa, nem todo gesto é casual. Quando uma mulher casada começa a se comportar de determinada maneira com você, não é apenas por educação, é porque ela já cruzou uma linha, mesmo que não tenha aceitado isso completamente. Hoje vamos falar sobre os sinais que uma mulher casada dá quando está emocionalmente disponível para você. E não se trata de machucar ninguém ou destruir famílias. Trata-se de entender o que realmente está acontecendo em um nível emocional, humano e psicológico. Porque muitas vezes, por trás de uma mulher casada que se aproxima de você, existe uma história de vazio, solidão e insatisfação. E você não é o problema. Talvez você até faça parte da solução. Fique até o final, pois essas informações podem abrir seus olhos, ajudá-lo a tomar melhores decisões e, acima de tudo, evitar problemas. Porque se você não entender o que esses sinais significam, você pode acabar se envolvendo em algo para o qual ainda não está preparado. E antes de continuarmos, se você já sentiu que uma mulher está lhe enviando sinais que você não sabe interpretar, este canal é para você. Inscreva-se, toque o sino e junte-se a mim nesta jornada, em que deciframos a linguagem oculta dos relacionamentos humanos. Vamos começar com o primeiro sinal. Nem todas as palavras importam. Às vezes, o que realmente importa é a maneira como elas são ditas. Um dos sinais mais poderosos que uma mulher casada pode lhe dar é quando seu tom de voz muda apenas para você. Ela pode parecer séria, formal, neutra com os outros. Mas com você o tom é diferente. A doçura, flerte, pausas que comunicam mais que 1000 frases. Você já ouviu ela rir diferente quando você fala? Você percebe que o tom de voz deles com você é mais suave, como se cada palavra fosse um segredo compartilhado? Isso não acontece por acaso. Essa mudança na voz dela é um reflexo inconsciente, algo que ela muitas vezes nem percebe. Mas você perceberá, se prestar atenção. Quando uma mulher casada começa a usar um tom mais baixo, mais íntimo e até brincalhão com você, ela está criando um vínculo emocional. Ele não se comporta assim com qualquer um. Ele faz isso porque, no fundo, há confiança, interesse e, sim, uma atração que ele talvez ainda não se permita aceitar. Os olhos não mentem. Eles podem evitar, dissimular, esquivar, mas nunca mentir. E uma mulher casada que começa a sentir algo por você, muitas vezes, demonstra isso sem querer, com os olhos. Uma coisa engraçada acontece. Ele olha para você, mas quando você olha de volta, ele desvia o olhar. Não porque ele não quer olhar para você, mas porque ele não consegue sustentar essa intensidade. Há uma mistura de desejo reprimido, conexão e uma certa culpa. Não é um olhar acidental ou passageiro. É constante. É aquele olhar cruzado quando você passa, aquele jeito que ele te observa, quando acha que você não está prestando atenção. E se você souber olhar, você vai perceber. Há algo diferente nesse olhar. Ele é mais longo, mais intenso. E o mais importante, não é compartilhado com mais ninguém, somente com você.
Quando uma mulher casada começa a se apegar emocionalmente a você, isso não acontece de uma só vez. Ele faz isso aos poucos. E um dos passos mais claros é quando ele começa a se abrir emocionalmente, a te contar coisas que não deveria compartilhar, a te confiar aspectos íntimos da vida dele, que normalmente ficam restritos à sua casa. Talvez ela esteja falando com você sobre sua rotina, como ela tem se sentido ultimamente, como ela se sente desvalorizada. Às vezes, ele expressa isso indiretamente. Outras vezes, como se simplesmente precisasse desabafar. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é convidá-lo emocionalmente para o mundo dele. E é aqui que muitos ficam confusos. Eles acham que ele só quer conversar, que ele só está sendo legal. Mas não. Uma mulher casada não expõe sua intimidade a qualquer um. Ele só faz isso quando sente que há algo mais, quando acredita que outro homem pode entendê-la melhor do que a pessoa. Toques acidentais não existem. Aquela vez que ele roça seu braço enquanto fala, aquele leve roçar de mãos, aquele tapinha nas costas que se estende mais do que o normal, todos esses gestos têm um significado oculto. Uma mulher casada sabe que não pode ser direta. É por isso que seu corpo fala por ela, de uma forma sutil. E o corpo, quando há uma conexão emocional, busca proximidade. Não se trata apenas de tocar, mas também de ser tocado. Observe se ela se sente desconfortável com a proximidade, ou, pelo contrário, permite isso. Até mesmo busca isso. Essa proximidade física é um sinal muito poderoso. Você não precisa de um beijo ou um abraço para saber que há algo mais. Basta observar como o corpo dele reage quando você está por perto. Esta é uma das pistas mais reveladoras. Uma mulher casada que começa a sentir algo por você não vai dizer isso com palavras, mas ele mostrará isso com ações. E uma das coisas mais notáveis é quando ela começa a se arrumar mais nos dias em que sabe que vai te ver. De repente, ela usa um novo perfume, muda o penteado, coloca um pouco mais de maquiagem, escolhe roupas que a fazem se sentir mais atraente. Por que você faria isso se já tem alguém em casa? Porque consciente ou inconscientemente, ele quer que você goste dele. Ela quer que você a veja, que perceba o esforço. E ele não faz isso por qualquer um. Ele só faz isso quando há interesse genuíno, quando você preenche aquele vazio de validação que a parceira dele não preenche mais. E o mais revelador, essa mudança não acontece com todos, acontece só com você. Somente nos dias em que ele sabe que vai te trair. Continua.